Marcos, capítulo 4, verso 13. Marcos, capítulo 4, verso 13. Quem está comigo, diga amém. Então lhe perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e quando a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeadores em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Mas eles não têm raízes em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeadores entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, e frutificando-a 30, e 60 e 100 por um. Amém. Espírito Santo, fale conosco. Esta não é a minha palavra, é a tua palavra, e eu tenho a plena consciência de que mais importante do que o mensageiro é a mensagem. O mensageiro é falho, mas a mensagem é perfeita. Então que a tua mensagem encontre um bom coração para crer, um bom ouvido para ouvir e uma boa mente para entender, ouvindo, entendendo, crendo e praticando, no nome de Jesus. Os que concordam com a minha oração, diga amém. Veja, a parábola do semeador, temos três personagens, três situações importantes, três elementos importantes, vamos chamar assim. O primeiro é o semeador. Quem é o semeador da parábola do semeador? Jesus está contando esta parábola aos seus discípulos, dos quais nós também nos incluímos, porque ela chega até nós, e ele está falando: vocês entendem o que eu estou dizendo a vocês? Vocês conseguem compreender esta parábola? E depois ele vai fazer a explicação da parábola. Você pode continuar lendo depois, mas é importante nós entendermos esses três pontos importantes. O semeador é o próprio Cristo, é o Senhor Jesus, que vem à terra para derramar a sua mensagem em nós, para nós. A terra aonde a semente é lançada é os nossos corações. E aí ele vai falar que cada coração tem um tipo de solo. Então nós temos o semeador, nós temos o coração, a terra, e nós temos os tipos de solo. E a partir daí, nós precisamos fazer esta análise que é pessoal, que é individual. A semente, a palavra do nosso Deus, ela foi lançada. O evangelho foi pregado, o evangelho foi vivido por Cristo à terra, foi deixado por Cristo à terra e foi lançado ao coração da humanidade. Foi lançado para todos nós.
A partir do momento em que o Evangelho caiu na minha vida, entrou na minha vida, eu preciso agora identificar que tipo de solo é o meu coração. Ele vai dizer que se o Evangelho que cai na minha vida, que entrou na minha vida, a palavra que entrou na minha vida, a semente do Evangelho que entrou na minha vida, se o meu coração estava preparado, era uma terra boa, e nós vamos começar da última terra para depois as primeiras. Se o Evangelho caiu em terra boa, ele vai dizer que este Evangelho em terra boa, ele vai produzir. Qualquer semente que é lançada em uma terra boa, uma terra que tem todos os elementos favoráveis para que ela produza, para que ela cresça, esta semente ela vai produzir, ela vai gerar frutos. Veja, ele diz, se a terra é boa, vai gerar frutos a 30, um a 30, outro a 60 e outro a 100. Qual é a semente aqui? A palavra de Deus. Qual é a terra aqui? Os nossos corações. A pergunta que se segue é essa: o seu coração, o meu coração, os nossos corações, é uma terra boa? Pastor, como é que eu sei? Simples. Pelos frutos se conhece a árvore. Se você tentar plantar qualquer coisa em uma terra ruim, uma terra dura, uma terra infértil, uma terra que não tem os minerais favoráveis para que a semente possa germinar ali, não vai nascer, não vai crescer. É uma terra seca, uma terra dura, é uma terra que não produz. Então, logo eu olho e digo, não é boa. Não é boa por quê? Porque não gerou frutos. Então a pergunta é, o seu coração é uma terra boa para o Evangelho? A sua vida é uma terra boa para o Evangelho? Pastor, como é que eu sei? Pelos frutos. Se a sua vida dá frutos do Evangelho, a semente que é lançada por Cristo, se a sua vida dá frutos do Evangelho, então eu identifico, poxa vida, ali tem uma pessoa que recebeu o fruto do Evangelho, e o seu coração é bom, e a terra do seu coração é boa, então agora ela está gerando frutos do Evangelho. E quais são os frutos do Evangelho? Senão o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, o perdão, a mansidão. Tem frutos do Evangelho fluindo da vida da pessoa. Se tem frutos do Evangelho fluindo da sua vida, quer dizer que o seu coração é uma terra boa. Agora, se é uma terra dura, ele diz, há uma semente que caiu em solo rochoso. Uma terra dura, uma terra difícil. E que terra difícil é essa? Senão uma terra que não tem raízes profundas. Que a semente não consegue se aprofundar as raízes. Aparentemente ela nasce um brotinho e de repente você pensa, vai vir, vai dar certo, mas de repente ela tenta buscar, porque a semente, ela precisa aprofundar as suas raízes para buscar a água do solo. Então ela nasce, mas não conseguindo aprofundar as raízes, logo ela morre. Então, que tipo de coração é esse? São aquelas pessoas que até começam bem. Tem pessoas que falam assim, nossa, fulano está vindo bem na igreja, ele está crente, ele melhorou o casamento dele, melhorou como marido, melhorou como pai, melhorou como ser humano. Mas de repente, as raízes não são profundas. As raízes são rasas. E raízes rasas não aguentam ventos fortes. Raízes rasas não aguentam ventos fortes. Você pode ver, toda vez que tem uma tempestade, uma tempestade de vento, as árvores que estão com aquelas raízes para fora, pastora, na calçada, quebrando, elas não são firmes, elas não aguentam os ventos. Logo vem os ventos e elas são derrubadas. Assim é a fé daqueles que não aprofundaram as suas raízes. Vêm os ventos da perseguição, vêm os ventos das dificuldades, vêm as dificuldades que
cotidiana que vem na vida de todo mundo, e logo essa pessoa que não tem uma fé com raízes fortes, não permitiu que a semente do Evangelho realmente se enraizasse no seu coração profundamente, e o vento sopra e a sua fé vai ao chão. Jesus é o semeador, e Ele está procurando solos bons. Mas antes de prosseguirmos com a análise da parábola, é importante, Guilherme, entender que quem prepara o solo para lançar a semente é o agricultor. Quem prepara o coração para receber a semente é você. Você é o agricultor do seu coração. É você que precisa perdoar e seguir em frente. Pastor, eu não consigo, vai ter que arar a terra. Alguém já plantou alguma coisa em grande escala? Aqui, não falando um vasinho, tá? Não feijão não feijão no copinho de Danone. Isso todo mundo plantou, né? Alguém já plantou alguma coisa em grande escala aqui? Você já plantou em grande escala? Não? Alguém já plantou em grande escala alguma coisa? Um terreno grande, pelo menos? Já? Na Bahia? E a Bahia, a terra é dura, hein? Você tem cara mesmo daquelas pessoas que iam na Bahia, lá, ele veio da Bahia, que aqueles arados de boi, não é assim? Hoje tem máquina, né? Você veio da Bahia também? Não? Tem algum baiano aí? Ah lá, mais um baiano lá, conterrâneo. Dinaldo foi para a Bahia esses dias, ficou 60 dias lá. Marley ficou 120. O trabalho de arar a terra é nosso. Quando eu venho aqui e trago esta palavra, eu estou cumprindo aquilo que Jesus ensinou. Uma vez que a terra é boa, ela está produzindo sementes. Uma vez que eu recebi a palavra, agora eu também tenho o dever de espalhar as sementes da palavra. Agora, preparar o coração é seu dever. A pergunta que se segue antes de nós continuarmos analisando o solo do nosso coração é essa: você tem preparado o seu coração para receber a palavra? Há pessoas que, tem gente que tem mania de falar isso. Ele entra no culto, ele vem em algum culto, e fala assim: hoje o culto não foi bom. O que é um culto bom para você? Eu acho que o pastor não estava muito inspirado hoje. O culto hoje não foi. Foi um culto mais ou menos hoje. Só para a gente ainda, né? O problema é nós. O problema não é o coração. Irmão, você pode estar num culto, no meio do mato, numa tapera. Se o seu coração estiver aceso, Deus vai te tocar lá. Não estou dizendo aqui que nós não devemos construir templos, termos organização. Isso faz parte. Não estou dizendo nada disso. Nós devemos o máximo de conforto que puder ter a igreja, mediante as suas possibilidades. Cada igreja vai fazendo mediante a possibilidade. E não é a possibilidade da igreja física. Eu não sei se você sabe que a igreja somos todos nós juntos. Amém ou não amém, gente? Não existe igreja próspera sem povo próspero. Não funciona assim. Você tem que ser próspero para a igreja ser próspera, porque nós todos juntos somos a igreja. Se a igreja é uma igreja tacanha, um prédio tudo feio, quer dizer que o povo é pobre. Quem está entendendo? Diga amém. Você chega na igreja, a igreja tudo zoada, tudo quebrado, vai no banheiro, o vaso solto. Está tudo preso lá, né, Paulinho? Deixa eu confirmar aqui, né? Vai lá fora, letreiro, tudo apagado. Né? Tudo feio, pintura, tudo zoado. Uma ou outra. Ou o pastor é um relaxado, mau administrador, servo mal, ou o povo é miserável. Quem está entendendo, diga amém. Então fique feliz quando a igreja cresce, amplia, constrói, porque isso mostra a sua prosperidade. A minha igreja está crescendo, porque eu estou crescendo.
A bênção do altar, ela chega da sua casa. Então, quando a igreja compra alguma coisa, você também compra. Quando a igreja reforma, você também reforma. Porque você é a igreja. Você é próspero. Fala para o seu irmão, você é próspero. A terra do nosso coração precisa estar preparada. Se o solo for rochoso, se o coração for endurecido, como é que as raízes podem se aprofundar? Pessoas que não têm sequência, que não têm continuidade, que se afastam da fé pelas tempestades que são corriqueiras no nosso dia a dia. Irmão, deixa eu dar uma notícia para você: dificuldade chega na casa de todo mundo. Tem pessoas que acham que a dificuldade é só para ele, que o problema é só para ele, que só ele tem problema. Todo mundo tem, irmão. Do mais rico ao mais pobre, do mais branco ao mais preto, todo mundo tem problema. Bem-vindo à vida real, ao mundo real. E este mundo real é assim. Se você não tiver raízes profundas no Evangelho, na palavra, você vai sucumbir diante das tempestades da vida. Ou se você permitir que o seu coração se encha com um solo cheio de espinhos, a esses, Jesus estava dizendo, são aqueles que começam uma vida espiritual, que permitem até que as sementes do Evangelho comecem a ser geradas no seu coração. Mas você sabe qual é a função do espinho em uma plantação? O que o espinho faz com uma plantação boa? Ele sufoca. O espinho é uma praga. Ele sufoca, ele mata aquela plantação. Você tem que tirar ele, senão ele mata, ele sufoca a plantação. Ele tira os nutrientes daquela semente. Aí Jesus está dizendo assim, se o coração se encher de espinho, são aquelas pessoas que até receberam o Evangelho, a semente do Evangelho, mas as fascinações, a correria, o dia a dia, as preocupações com o dinheiro, com a empresa, com isso, com aquilo, permitiram que foram sufocando. Quantas pessoas que eu ouço, Fábio, você que vai ser um dos maiores empresários dessa cidade, que eu ouço dizerem isso, eu até fazia, eu até tocava lá na igreja, mas sabe como que é, os meus negócios cresceram, e aí eu não tenho mais tempo para isso, eu ia, mas pastor, agora eu não tenho mais tempo, eu sou tão ocupado. As fascinações sufocaram a semente do Evangelho, e o Evangelho deixou de ser prioridade para ele. Vou dizer para você, tem pessoas que ainda não prosperaram mais, porque Deus conhece o seu coração. Se você prosperar mais, o Evangelho vai ser sufocado na sua vida. O Evangelho é sufocado na sua vida, você prospera, você se torna uma pessoa arrogante, você se torna uma pessoa que acha melhor que as outras, você acha que o seu carro é melhor, então você é melhor que as pessoas, você acha que mora numa casa melhor, então você é melhor que esse, que aquele, porque o Evangelho foi sufocado. Quando o Evangelho é sufocado, o amor é sufocado. Quando o Evangelho é sufocado, o perdão é sufocado. Quando o Evangelho porque esses sentimentos, porque estes frutos não são da carne, esses frutos são do Evangelho em mim. E não tem o Evangelho, sufocou, porque as fascinações, ele diz, as fascinações, as preocupações, a ambição, sufocam a palavra. Eu não tenho tempo, que eu estou correndo com isso. A ambição sufoca a família, sufoca o bom relacionamento, sufoca o relacionamento com os filhos, porque a ambição não permite que a semente do Evangelho, a ambição, a ganância, ela é um espinho que vai matando a semente do Evangelho dentro do coração da pessoa. Ela se torna avarenta. Ela ouve na igreja falando de dízimo, ela se tornou avarenta. O espinho já sufocou ela. Ela não tem coragem, ela não tem amor mais por nada, porque a semente está lá. Ela foi lançada, mas o espinho nasceu e sufocou. É o Evangelho na boa terra do meu e do seu coração que vai produzir para nós uma vida de promessas da palavra de Deus.
Quando nós temos as promessas da palavra de Deus em nós, o nosso coração se tornou uma terra boa. A palavra de Deus está em nós. A boa semente da palavra foi gerada no meu coração. O meu coração é uma terra boa. Então todas as promessas do evangelho, elas começam a chegar na minha vida. Todas as promessas da cruz, elas começam a chegar na minha vida. E tudo aquilo que hoje é um sonho, Deus começa a germinar no meu coração. E eu começo a ter capacidade de produzir. E eu começo a ter capacidade de gerar. Pode ser muitas vezes que o tempo tenha que passar, porque tem toda a semente, nasce do dia para a noite, mas ela está gerando, e daqui a pouquinho nascem os primeiros brotos, e daqui a pouquinho começa a ganhar força, vai crescendo. Primeiro cresce para baixo, raízes profundas. Quando sai, pode vir ventos, pode vir tempestades, pode vir espinhos, pode vir pedras. Tem raízes profundas no evangelho, não vai cair. Sonhos e projetos da tua vida não cairão se a boa semente do evangelho estiver plantada no seu coração. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando nós cremos na palavra de Deus, irmãos, nós descansamos. Nós descansamos. Quando nós confiamos na palavra de Jesus. Quando nós confiamos. Quando você confia na palavra, pode estar no meio da tempestade. Você consegue fazer como Jesus, dormir no barco no meio da tempestade. A palavra já foi lançada. Então só descansa. E espera. Porque vai nascer. Os frutos, os sonhos, os desejos, eles vão nascer. Seu trabalho, cultivar uma boa terra, um bom coração. Cultivar um coração sem pedras, sem espinhos, e que também não fique jogando as sementes à beira do caminho. Ele diz, aqueles que jogam a semente à beira do caminho, esses permitem que Satanás roube as promessas. Logo vem, olha, ele diz assim, ó, tem o solo que está à beira do caminho, eu já estou encerrando. Tem o solo que está à beira do caminho. Ele diz, são aqueles que Satanás arrancam, leva a palavra, tira a palavra do seu coração. Ele joga dúvida. A dúvida, irmãos, é o antônimo, né? É o contrário da fé. Satanás é especialista em jogar dúvidas. É aquela famosa jogar pulga atrás da orelha. Permitir que a pessoa fique em dúvida. Será que Deus vai fazer? Será que é isso mesmo? Será que é verdade? A fé, irmãos, é um salto nos braços de Deus no escuro. Eu confio. Eu não sei como vai ser. Eu tenho tantas promessas de Deus na minha vida, e chegar até aqui, aonde nós estamos, às vezes eu fico pensando, será que Deus vai fazer? Aí Deus me faz voltar, Felipe, lá atrás, e me mostra, poxa vida, quanta coisa eu já fiz, e você ainda está duvidando. Às vezes eu vou pregar lá na Paulista, o pastor Fabrício, e o pastor Fabrício é meu amigo, desde pequeno. Aí ele acaba comigo. Ele vai me apresentar. Mas ele apresenta eu, tipo assim, que nem a Chiquinha defendendo o seu Madruga. Quem gosta de Chaves? Já viu a Chiquinha defendendo o seu Madruga? Bate no meu pai porque ele é velho, raquítico. Não, pai, peraí, eu vou defender você. E começa. O pastor Fabrício vai apresentar assim, está aqui o pastor Paulo. Era para ser um drogado, um marginal. Era para ser... Obrigado. Menos, pastor, menos. Eu tenho que pregar depois dessa apresentação. Vou eu pregar, irmão. Era, né, irmão? Não é, não ser nada disso. E às vezes a gente se esquece de tudo que Deus já fez. E quando nós nos esquecemos de tudo que Deus já fez, o diabo lança as dúvidas. Será que vai fazer? Comece a crer assim.
o Deus que nos trouxe até aqui fará coisas ainda maiores, no nome de Jesus. Meu único conselho para você, para encerrarmos: não deixe a semente morrer. Não deixe a semente do Evangelho morrer. E se ela está viva, torne-se um semeador. Porque quando a semente ela gera frutos, nos frutos tem o quê? Dentro de todo fruto tem o quê? Novas sementes. Então torne-se agora você um semeador, porque Jesus veio e semeou. Agora a semente do Evangelho está nas minhas e nas suas mãos. No nome.